E agora? Se organizar direitinho, todo mundo cresce. Com Anderson e Daniel. Boa tarde, amigos, tudo bem? Aqui é Anderson Teixeira, seu coach de carreira, e meu amigo Daniel San. Fala aí, pessoal, tudo Beleza? bem? Estamos mais uma vez aqui no programa Se Organizar Direitinho, Todo Mundo Cresce. Lembrando-se, sempre acesse as nossas redes sociais. O nosso site é o www.radiogeek.com.br. As redes sociais, Insta, Face e Twitter é @RadioGeekBR. Entre em contato também pela hashtag GeekAoVivo. E lembre-se também de usar o nosso WhatsApp para mandar perguntas no 011 97 313 6617. Repetindo, 11 97 313 6617. E o nosso YouTube, óbvio, é o @Rádio Geek Brasil. Estamos hoje aqui no programa com um convidado super especial para falar sobre um assunto bem bacana também, que são os 5 pilares do empreendedorismo. 5 pilares do empreendedorismo, é isso aí. Bom, Daniel, apresenta nosso amigo, por favor. O Felipe é um amigo meu, né? O Felipe Oliveira, eu acho que eu vou deixar você falar já um pouquinho da sua formação, mas só para tirar um pouquinho da curiosidade deles. Ele era professor, ou ainda é professor? Era, né? Foi professor. Não sou mais. E agora ele parou com isso para poder empreender. Exatamente. E ele vai trazer aqui pra gente algumas percepções, né? Que aí ele trouxe esses 5 pilares do empreendedorismo. Mas fala aí, das suas formações agora. Eu sou um cara novo a princípio, eu tenho 24 anos de idade. Eu sou formado num curso técnico de desenvolvimento de software pelo Senai, né? E foi um ótimo curso a ponto de todo o meu estágio de carreira começar nisso. Já atuei no mercado de trabalho em empresas de jogos, empresas de software e depois dando aula no Senai. Larguei faz pouco tempo a carreira de professor, fiquei lá 5 anos mais ou menos. E desde outubro do ano passado eu tô empreendendo agora. Pô, legal, hein? Cara, essa parte, né, do que seria a tecnologia da informação, né? É um tipo de área que ela não fica fora de moda, né? Não fica. Não tem como. Eu não tenho perspectiva quando vai baixar. Ainda mais no mundo de hoje, porque qualquer negócio que é formado hoje, até, sei lá, um negócio agrícola, eles inventam alguma coisa de tecnologia da informação. Sei lá, como controlar meu rebanho de boi usando aplicativo de celular, usando drone. Sim. Então eu vejo tanto isso acontecendo em várias áreas diversas que eu acho muito difícil o TI, né, a tecnologia da informação, ter uma queda. Todo mundo tá usando, né? Sim, e não é simplesmente aquele cara que vai... Não, deu pau no computador. A minha impressora acabou a tinta? A impressora precisa de atenção. Já foi essa época. Já foi essa época. Agora tá renovado. O Fê, fala aqui pra gente também como que foi um pouquinho da sua trajetória. Você consegue contar um pouquinho? Na carreira de empreendedor. Já nessa fase, ou desde o começo. Também fala desde o começo, pro pessoal ter uma perspectiva legal. Um resumo, e daí você fala pra gente qual foi o X da questão pra você fazer essa mudança. Principalmente, tipo, quando foi que você... é isso que eu quero fazer. Exato. O X da questão, ele começou, eu acho que até antes de eu começar minha carreira como professor, que foi minha maior carreira, durou 5 anos, né? Porque eu já tava na área de tecnologia da informação, com aquela febre de aplicativo. Realmente estava na febre do aplicativo ainda, quando eu comecei a aprender sobre desenvolvimento. E eu via, meu Deus do céu, eu quero empreender. Só que naquela hora, tipo, eu tinha como inspiração, sei lá, Steve Jobs, Bill Gates. Tava saindo muita startup de tecnologia, né? Ainda está, né? Exatamente. Somos mais uma, né? Graças a Deus. Sim. E eu falei, não, também quero isso. Também quero esse mundo pra mim. Isso veio antes da minha carreira como professor. Aí eu tive digamos, um bom desempenho lá atuando no meu curso, né? E eu recebi um convite para entrar num processo seletivo e atuar como professor no Senai. E eu fiquei lá por 5 anos. E foi bem interessante porque lá não parece que o Senai de Informática, a gente tem uma imagem do Senai que é muito indústria, né? E lá é diferente, porque o ambiente que você convive lá é um ambiente, digamos que ambiente para empreendedores. Então, a gente já imagina uma coisa mais ou menos Google, sabe? E é mais ou menos isso, né? Claro, numa proporção bem menor. Sim. Então, é despojado, os alunos e os funcionários têm liberdade para dar ideia.
E eu cresci nesse ambiente. Você dava aula de quê? Eu dava aula de desenvolvimento para curso técnico. Desenvolvimento de software, fazer aplicativo celular, site, esse tipo de coisa. Aí isso durou 5 anos vivendo nesse ambiente e com essa vontade, né, de querer empreender. Só que aí o que acontece? Vontade, todo mundo tem. Inclusive pessoas que são fora da área de tecnologia, claro, né? Porque empreender parece que é uma coisa que tá crescendo bastante no Brasil, né? O que é muito bom, na minha opinião. Só que não é só vontade. Vontade é legal, só que pra você empreender de verdade, você tem que fazer uma coisa que todo empreendedor faz, que é resolver um problema. Claro. E aí é a parte mais interessante, porque realmente vale a pena empreender de verdade. Se você encontra um problema que você tem uma resolução interessante. Se você consegue realmente oferecer uma resolução que seja eficiente, ou melhor ainda, inovadora, que é o que todo mundo quer, né? Sim, inovação. Você consegue empreender de verdade, né? Aí, seja você dando sua cabeça, né? Sua massa cinzenta lá com suas tecnologias, dependente da sua área, né? Ou se realmente você é um cara criativo e inventou uma coisa nova, uma solução de um problema que ninguém nunca tinha pensado. Aí realmente começa o empreendedorismo. Esse foi o resumo pré, né? O resumo pós, pode colocar? Claro, oxe. Aí beleza, aí eu vou falar num exemplo de tecnologia então, né? A gente faz muito freelance nessa área, né? E aí eu conheci uma pessoa, que foi uma indicação de um ex-aluno meu, aliás, que ele tinha vontade de resolver problemas na área fiscal. Ele veio dessa área fiscal, ele atuava faz uns 5 anos, né? Isso foi ano passado, 2018. Aí ele trabalhava 5 anos nesse mercado e ele via que as contabilidades, né? Que é hoje na... só posso falar da empresa também? Senão vai fazer sentido, né? Sim. Que a minha empresa se chama Klaus Fiscal. É uma empresa de tecnologia. A gente oferece automações na área fiscal, como o próprio nome da empresa diz, né? O nosso maior foco de clientes é contabilidades. Nós temos uma solução que a gente consegue centralizar numa nuvem. Olha os termos modernos, né? Nuvem, uau. Os documentos fiscais do Brasil. Todos eles. Nota fiscal eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico. SAT, que é aquilo lá que você imprime quando você compra um sorvete no McDonald's. Tudo isso tem que ser guardado, né? Tem uma lei no Brasil que fala isso. E a solução que esse rapaz que eu conheci queria fazer era exatamente sobre isso. Centralizar todos esses documentos numa nuvem. E oferecer isso como um produto para os contadores. Então, ele me chamou para um freelance por indicação do meu aluno. Só que quando estava quase terminando o projeto, ele falou, caramba, legal, né? Tem um produto. Só que não é assim que funciona, né? Para a gente realmente ter uma empresa, a gente tem que ter não só um produto, a gente tem que ter uma equipe. A gente tem que ter estratégia, né? E é muito difícil uma estratégia feita por uma pessoa só. Acho que não dá conta mais. Acho que é muito provável. E aí ele me convidou pra gente fazer uma sociedade. Pô, é isso, legal. Esse daí foi o começo da história, né? Isso começou o começo da sociedade no final do ano passado, 2018. Começando oficialmente em 2019. Porque é recente, né? A sua empresa é recente. E como toda empresa pequena, a gente que tá crescendo, a gente vê crescimentos exponenciais. Tipo, é coisa de 200%, 300% por mês. Tanto seja de clientes, seja de soluções tecnológicas. É uma coisa muito doida, assim, né? Então, é que nem um dos meus sócios falam, né? Quando você é pequeno, é muito mais fácil de se mexer. Quando você é grande, pesado, é muito mais difícil. Então, a gente tá na época de se mexer, né? E a gente tá nadando bem forte aí. Porque a agilidade é uma das coisas que a gente percebe que no mundo de hoje é o que as pessoas procuram, né? As pessoas estão sem tempo, então flexibilidade também. Elas querem alguma coisa que seja mais rápida. E uma empresa pequena, ela tem essa agilidade de se movimentar mesmo, né? E quando a gente fala, por exemplo, de business, né? Pequenas empresas, startups, etc. Quando ela começa a crescer muito e começa a chamar a atenção do mercado, há sempre aquela questão, ou na verdade uma situação, um cenário, em que a empresa pode ser comprada, né? Então, isso é uma coisa que você vislumbra? Como que funciona isso na cabeça? Então, na minha mente, eu acho que a gente tem muito que crescer ainda. Esse negócio de comprar empresa pode ser até meta para alguns, né? Mas, particularmente para mim e para os meus sócios, lá na empresa, a gente vê que dá para crescer muito, sabe? Então, hoje, se alguma gigante quisesse comprar a gente, não sei, é difícil falar, né? Depende da grana. Eu acho, depende da grana, exatamente por isso. Mas eu acho que tem muito para crescer ainda. Eu acho que melhores propostas viriam se a gente conseguisse fazer tudo o que a gente quer fazer.
Pois é. Tem muita expectativa de vocês mesmo para o mercado, seria isso? A gente tem muita coisa ainda. É uma empresa nova, querendo ou não, mas a gente tem muita coisa para fazer, né? A gente tem uma questão de inovação muito forte. E é importante que isso está enraizado em toda equipe. Toda equipe quer inovar. Então a gente tem lá, por exemplo, na empresa um setor de suporte, que eles também querem inovar. Eles, quando atendem um cliente, eles perguntam da necessidade que eles têm, não só necessariamente ao software, né? Tipo, como é que tá aí no seu escritório contábil? Tá tudo bem? Como é que tá a operação? Aí eles trocam ideia, eu crio um vínculo com as pessoas, eles vão falando. É um perfil de parceiro de negócio mesmo. Exatamente, né? É o que a gente chama de intraempreendedorismo, né? Quando o espírito empreendedor tá dentro da empresa. Eu acho que você falou a palavra corretíssima. Porque eu acho que a gente mencionou isso já em algum outro programa, né, Anderson? De que você pode ter um espírito empreendedor, mesmo que você trabalhe em CLT ou PJ, tanto faz. Sim. Mas eu não necessariamente sou líder ou dono de alguma empresa, mas eu tenho esse espírito empreendedor mesmo estando dentro de uma equipe. É porque você entrega resultado. Exatamente isso. É que nem, por exemplo, um atendente de telemarketing, que é um back-office, que atende as ligações, mas que ao mesmo tempo tenta vender um produto, tenta entender a necessidade do cliente e pode gerar um novo produto, uma nova parceria. Sim, exatamente. A inovação mora aí, né? Exatamente, porque quando a gente fala dos pilares, né, os 5 pilares, eles têm uma ordem, né, que primeiro começa com vontade / ideia. Então são 2 fatores que te engajam a querer empreender. Por falar em pilares, você tem uns pilares para falar, não tem? Sim, exatamente. Esse daí é o primeiro, né? Vontade / ideia. Então, vontade é que nem eu antes mesmo de ser professor, né? Nossa, eu quero fazer isso também, né? Tá todo mundo fazendo, aí dá certo, né? Isso é vontade. Só que é muito amplo. Você quer, legal. Se torna um desejo. Mas por si só não basta, né? Vontade não é negócio, né? Sim. Negócio é resolver problema. Então, aí, por isso que é vontade / ideia. Quando vem a ideia vira negócio. E aí você começa a empreender baseado nessa ideia. Então, como a gente fala assim, sei lá, a gente estava acostumado com convencional, rádio transmitido por frequência FM. Agora não, a gente tem rádio por internet. Sim. Isso é empreendimento, é uma ideia. Porque tem muita gente, é um mercado que está crescendo, né? Usuários de internet. Vamos explorar essa área também, vamos criar uma rádio na internet. As ondas FM, ela tem um alcance que a internet tem muito maior. Com certeza, né? É uma infraestrutura muito, muito ruim, né, FM. É muito limitante. Limitante, sim. A internet é bem diferente disso, né? Ela é bem abrangente. Então, isso é um empreendimento também, né? Então começa de uma ideia. Depois que você tem a ideia, aí você vai pro segundo pilar, que sustenta o empreendedorismo, que é a estratégia. Isso, aí a estratégia é uma coisa... Aí eu acho que é onde as pessoas costumam falhar bastante, né? Porque eu diria que seria uma estratégia / planejamento também, né? Exatamente. Costuma barrar bastante, por quê? Porque geralmente as pessoas param na vontade. Ah, legal, quero empreender. Para aí. Só que para você poder empreender, você tem que ter estratégia. E isso daí é muito complicado, porque tem tanto questões do próprio negócio em si, porque, nossa, como é que vai ser meu modelo comercial? Tipo, eu sou de TI, eu sei programar, sei fazer software, sei fazer aplicativo. Mas eu não sei vender. Vender é uma área totalmente à parte da minha. A área de venda. E tem técnica, tem um monte de pensamento por trás. Exatamente. Modelos de negócios são baseados no modelo comercial, né? Então eu não sabia nada disso. Graças a Deus, eu tive um sócio que conhecia. Sócios que conheciam, né? Que a gente tá em 5 hoje, né? E 2 deles, principalmente, eles são muito dessa área e trouxe isso pra mim. Mas eu não sabia disso. E, tipo, eles trouxeram uma coisa que estourou minha mente. Todo mundo faz modelo de negócio. Até um cara que vende hot dog. Ele tem uma estratégia que se ele estiver naquele local, ele vai vender mais. Isso é um modelo de negócio. Sim. Entendeu? E é uma coisa que eu nem pensava. Isso é importantíssimo. E tá me surgindo agora uma pergunta. Eu acho que você nem falou ainda também o nome da sua empresa aqui pro pessoal. Eu falei, mas eu ressalto, é Klaus Fiscal. Tá, Klaus Fiscal. Ele tá no modelo de startup ou não? Assim, o modelo de startup, eu acredito que é uma coisa... eu vou falar a frase mais manjada que todo mundo tá falando, mas é verdade. É uma coisa que nunca vai acabar, eu acho. Porque startup é o quê? Inovar rápido. E aí, a gente tem feito isso desde o começo da empresa até hoje. E a gente tá lançando coisa muito rápida. Que também faz parte do pilar da estratégia, que é tudo tem que ser um projeto, tudo precisa de datas.
Então as nossas datas sempre são curtas, porque a gente precisa lançar coisa nova. Porque como você disse, todo mundo quer flexibilidade. E tipo, vão lançando tecnologias novas, principalmente nessa área que é doideira, né? A cada segundo. Sim. Quando lança, a gente já volta com uma funcionalidade nova. É. Senão a gente vai perder mercado, a gente depende disso. E como você fala de estratégia, por exemplo, você também tem que ter algumas visões do que pode impactar seu negócio lá na frente, correto? Em termos de, por exemplo, na atualidade, está se falando muito sobre a questão da reforma tributária. Isso tem algum impacto no seu negócio? Da reforma tributária, até porque a gente trabalha com a área fiscal, a gente poderia explorar isso, por exemplo. Um insight. Exatamente. Em vez de ser uma ameaça, acaba sendo uma oportunidade. Vai que a gente lança uma solução para isso. Mas aí é que tá, entendeu? Não afeta, na verdade a gente ajuda, né? Porque como a gente automatiza essa parte fiscal, então o caos que acontece nas reformas, a gente consegue deixar um pouquinho melhor. Então, a gente trabalha exatamente para isso, né? Então, na verdade, a gente navega essa onda, ela não vai encontrar a gente, né? Quais são as oportunidades que você tem nessa movimentação? Você consegue enxergar? A gente... questão de oportunidade, sei lá, funcionalidades novas, produtos novos, facilitar, por exemplo... A transição. Exatamente. Nem que seja, já que a gente está na área fiscal, por exemplo, vamos chamar alguns clientes que são especialistas em tributário. Vamos fazer um vídeo junto com a Cláudia explicando sobre a reforma tributária para as outras pessoas se adaptarem também. Palestras, exatamente. Como um marketing de conteúdo mesmo, né? Exatamente. Trazer conteúdo isso é muito importante. Pessoas. Exatamente. Marketing de conteúdo eu acho que é um dos principais fatores de criar um marketing orgânico para vir clientes novos para os seus negócios. Né? Sim. Perfeito. Sim. Fala aí o próximo pilar. Bem, o próximo pilar... Eu tô ansioso. Bem, depois que você tem a sua vontade / ideia e depois você monta a sua estratégia, você vai ter que executar. Então, assim, para executar, o que acontece? Qual é a grande questão? Todo mundo que empreende tem um objetivo muito longo prazo. Todo mundo. Eu sou assim. O cara que é dono do carrinho de hot dog também é assim. Todo mundo se vê muito grande, né? No futuro. Isso é muito importante. Só que uns sonhos muito grandes não são muito facilmente tangíveis. Você não consegue colocar uma estratégia para alcançá-los. Sim. Então, qual é a grande dica? O que a gente faz na Klaus, por exemplo? A gente pega esse sonho grande, a gente divide ele em partes tangíveis, que a gente pode dar até data. Então, a gente faz o plano A, B, C, D até o Z, vai alcançando o A, B, C, Z. Até quando chegar no Z, quer dizer que a gente chegou no nosso plano grande. Isso é muito importante, muito importante. Seria com uma metodologia ágil, tipo um formato de Scrum? Exatamente. É que a gente trabalha com Scrum também. Com Scrum. Exatamente. Explica aí pra quem não sabe, porque às vezes as pessoas não têm a obrigação de saber o que é o Scrum. What the hell is Scrum? What the hell is Scrum? E é uma coisa importante saber, é legal falar sobre isso. O Scrum é o seguinte, é a mesma coisa que eu falei, você tem um projeto, vamos supor um projeto de um carro, por exemplo. Quando você aplica Scrum, você pega o projeto do carro, divide ele em partes pequenas. Que é o quê? É fazer chassi, preparar a motorização. Eu não sou da área automobilística, né? Não, mas enfim, tudo pintura. bem. Pneus, portas, janelas, etc. Quando você divide em partes pequenas, você consegue fazer... Olha só o que você consegue fazer. Você consegue colocar um prazo para aquilo ser feito, porque é uma parte pequena. E você consegue delegar a tarefa pra alguém, não concorda comigo? Claro. Não, o Daniel é ótimo em pintura, vamos pedir pra ele pintar o carro? Então com o Scrum, eu consigo pegar essas subtarefas, colocar numa tela, num quadro, colocar vários papeizinhos lá, cada um com sua tarefa. Eu coloco a foto do Daniel em cima desse papelzinho e eu consigo acompanhar todo o processo do meu projeto inteiro. E isso vai se repetindo, até que o carro tá pronto e você vende. Porque é muito legal essa parte de metodologias ágeis, porque... Inclusive eu estava falando sobre isso hoje em uma reunião, mas enfim. Porque a primeira parte de funcionalidade do carro é que ele precisa andar. Então, tecnicamente, você tem que entregar algo que esteja andando. Exatamente. E aí você vai agregando as coisas. Então, ar-condicionado nesse momento não é importante. O primeiro é que ele ande. Ok, então vamos fazer ele andar. Depois a gente vai agregando as coisas até que o carro esteja pronto o suficiente. E aí, com isso, o cliente, de repente, pode ir te dando dicas de que... Bom, eu não gostei disso, não gostei daquilo, prefiro isso, prefiro aquilo. Exatamente. E aí você vai modificando com baixo custo, porque você fez uma tarefa pequena. Exatamente, e não entregou um carro pronto para o cliente recusar. Quando você fala, por exemplo, de
de fazer um projeto onde você tem esse Scrum, né? O detalhe separado por partes, etc. Cada um na sua caixinha. E aí, em algum momento, você vê o cliente e fala assim, olha, eu queria customizar isso. Eu queria fazer algo diferente que agregasse valor para minha empresa. Como você faz? Aí depende muito do seu projeto. Aí, dentro dos modelos ágeis, talvez existem modelos. Se isso é uma coisa muito recorrente, isso aí que você falou que é uma coisa que acontece muito, talvez o Scrum não seja melhor. Tem outros modelos ágeis que são melhores. Por exemplo, o Espiral. O Espiral, ele é cíclico. Então, ele admite isso que você falou melhor. Eu não sou especialista muito em Espiral, né? Mas dependendo de como é seu modelo de negócio, é melhor você pegar uma metodologia ágil diferente, né? Mas, por exemplo, o Scrum funciona muito pra mim, por quê? Porque é que nem você falou, que nem o Dani falou. Quando você já embarca no mercado, você não precisa daquele produto maravilhoso, incrível. Porque você precisa o quê? Vender. Você precisa estar lá, né? Então você faz o que a gente chama de MVP. Já ouviu falar, Dani, dessa sigla? Não. É uma sigla em inglês, de palavras em inglês, mas o significado em português significa mínimo produto viável. Ah, sim. O que é um MVP? O que eu preciso pro meu carro ser vendido? É o que você falou, não precisa de ar-condicionado, não precisa de colocar seta no... Precisa sim. É calor! Então. Meu Deus, esses carros pelados não dá, gente. Aí é que tá, isso é muito interessante. Ele falou precisa sim, aí é que tá. Esse cliente, eu não consigo pegar agora. Mas com certeza alguém vai conseguir comprar esse carro que, por exemplo, alguém que não tem muito dinheiro. E aí, aí eu vou começar a vender. Tem aí mercado eu posso pra isso. Exatamente. Aí eu começo a me introduzir. Aí eu consigo melhorar e atender outros clientes que eu não atendia antes. É muito importante, galera, entrar no mercado. Isso é muito importante, porque quando você entra, você tem cliente. E o cliente te dá feedback do que ele precisa. E o que ele precisa pode virar negócio. E é um ciclo. Eu vejo, às vezes, algumas mentalidades, assim, um mindset de algumas empresas que fala não, sempre vai ter um cliente que vai comprar o meu produto. Tá, isso é verdade, mas em partes. Mas assim, se você não para escutar o seu cliente, até que ponto você vai atender ele? Até quando? Você tá fantasiando, né, no seu produto. E isso, por exemplo, que o Anderson trouxe sobre uma questão de uma personalização, né? Quer dizer, é algo que foi feito pra mim. Isso traz mais valor também, né? Sim, com certeza. Traz mais valor. Com certeza. Porque você vê que realmente quem demanda o mercado é o cliente, no final das contas, né? Claro. Então nunca é a empresa no final, né? Começa com um insight, começa com uma ideia, mas depois é todo feedback de cliente que constrói um negócio de verdade. Ok. Antes de falar do próximo passo, do próximo pilar, eu queria fazer uma pergunta a respeito do relacionamento que você tem com seus sócios. No sentido de fazer execução. Porque quando você vai fazer execução, você tem uma ideia, de repente o outro sócio tem uma outra ideia e assim por diante. Sim. Como que vocês relacionam isso para poder chegar num denominador comum e tomar uma decisão em conjunto? Já falei com muita gente que empreendeu já. E eles falaram que sociedade é horrível. Não tenha sócio. Eu acho que não ter sócio é muito difícil. E eu acho que não ter sócio é ruim. Porque você precisa de pensamentos diferentes. Só que aí o que acontece? Quando você tem pensamentos diferentes… Há divergências. Onde então, tem relação humana, tem conflito. Exatamente, é isso mesmo. Tô falando com quem falou isso? Né? Quem falou isso? Eu. Por enquanto o Daniel. Daniel 2019. Se não for o Daniel, a gente fala que foi o Confúcio, tá tudo bem. Foi o Freud, um pouco foi do Freud também. O Freud fala. Então, mas o que acontece? A gente tem que ter um denominador comum. O denominador comum nosso é a Klaus. Então a gente vê assim, a gente tem várias ideias. Ou a gente tem uma ideia e a gente conflitua em como essa ideia vai ser processada pela empresa, né? A gente tem que pensar sempre no que a Klaus está precisando agora. Tá precisando de um projeto que seja de capitalização, de dinheiro, ou não, ou de cliente, ou alguma coisa que remeta a marketing digital. O que a gente está precisando? A gente tem que ir pela empresa. Que é que nem o Scrum, né? Você tem um objetivo final lá. Esse vai ter que ser sempre o seu foco. Sim. Não é uma regra perfeita, tá? Sempre vai ter atritos. Tem. Mas se você direcionar por isso, se você tiver uma filosofia, né? E você realmente entender o que tá acontecendo com o seu negócio naquele momento, vai ter menos briga, né? E vai chegar no senso comum. Por isso que a empresa, né, a sociedade, ela precisa ter… claro que as pessoas são diferentes, mas tem algo que vai unir.
Então, por exemplo, missão, visão, valores, né? A causa da empresa. A cultura da empresa. A cultura da empresa, Boa. isso precisa unir os sócios. Se não une os sócios, não vai unir a equipe. Sim. Não tem como. Exatamente. Tanto que o nosso discurso, até com a equipe, né, com os nossos colaboradores, é usando o objetivo da Klaus como parâmetro. Uma coisa que nunca vai acontecer lá é... você tem que fazer isso porque sim, porque você foi demandado. A gente tem reuniões que falam assim, não, a Klaus tá nessa situação, a gente quer fazer isso, vamos fazer tal coisa. Precisamos apertar aqui pra afrouxar aqui, pra tal coisa acontecer. Uhum. E todo mundo entende o objetivo. Não só a gente, né? Isso é muito importante. Sim. Eu acho que quando os negócios crescem, tiver funcionários, colaboradores, né? É importante ter essa visão. Legal. Conta aí o próximo passo, vai. Bem, o próximo passo, depois que você executou, você vai pro aprendizado. Aprendizado. Aí você... Perfeito. Aí é uma coisa que é até meio, digamos, filosófico, né? Mas assim, quando você empreende, pode dar certo, pode dar errado, né? Mas não quer dizer que dando errado, quer dizer que você tem que abandonar o negócio, quer dizer que o negócio não vale a pena. Uhum. Porque depois que você executa, vem o aprendizado. Coleta de feedbacks. Então, se por exemplo um negócio, alguma coisa que você fez não dá certo, reúne a galera. Vamos falar, não deu certo por isso, isso e isso, que a gente pode fazer? Já aconteceu muito isso na Klaus, é muito normal acontecer isso. Errar faz parte. Né? Todo mundo tem o direito de errar. Exatamente. Né? Mas você também tem a obrigação de aprender com o seu erro. Mas né? se você errar de novo, aí é complicado. Aí já 3 vezes dizem que é burrice. Do né? mesmo jeito você não pode. Exatamente. Você pode errar de várias vezes diferente, mas do mesmo jeito aí é complicado. Exatamente. Mas assim, não desanima, é normal, acontece, vão acontecer falhas. Desmotiva às vezes. Desmotiva às vezes. Mas é na falha que vem a solução, né? Uhum. E quando dá certo também, viu, gente? Quando dá certo, mesmo dando certo, sempre pense em como inovar, como melhorar. Isso é muito importante. Mas aí os clientes porque às vezes ajudam se acostuma, né? Acaba entrando naquela comodidade de... Comfort zone, zona de conforto. É complicado. Não, já tá dando certo assim, vamos manter. Mas aí vai dar certo só até um tempo. Então Sim, a gente não sabe o que vai acontecer no mercado, né? É verdade. E aí, qual que é o próximo passo? Então, depois que você aprendeu, aí o último passo é muito interessante, que se chama de sucesso. Uhum. Porque quando você... Eu coloquei esse sucesso aqui porque quando dá certo, você tem que comemorar. Porque, Legal. que nem eu tava falando com uma pessoa hoje, um cliente é motivo de comemoração, mesmo que você queira 20. Mas se você tem um, quer dizer que deu certo. Uhum. Quer dizer que aquele seu carro sem ar-condicionado lá, tá dando certo. Entendeu? Isso é muito importante. Se você tem pequenos sucessos na sua cabeça, né? Pequeno sucesso, significa que seu negócio tá validado, ele funciona e ele pode ser amadurecido, ele pode crescer. Uhum. Né? Então, é uma coisa que sempre tem que estar em pauta para todo mundo. O sucesso, a análise do sucesso é muito importante. Legal. É uma coisa que eu aprendi também com marketing digital, a respeito da parte comercial. Quando você recebe muitos nãos, você não consegue fechar acordos comerciais e ter clientes, e você continua prospectando até você conseguir chegar, ou seja, vários não se tornam um sim. Uhum. Né? Então, Exatamente. isso é muito bacana. Começou assim a Klaus, né? A gente tomou muito não no começo, que era um MVP muito simples, né? Que a gente tinha do nosso projeto. Só que aí os nãos eles falavam, mas por que não? Por isso, isso, isso. Tá bom, vamos colocar então. E os nãos foram se convertendo em sim. Né? Você pegar o feedback do porquê não, né? Isso é muito importante. O que faltou pro sim aqui, pra você? Faltou isso. Legal, obrigado. Exatamente. Aprendizado, né? O Fê, chegou aqui uma pergunta do Otávio. Ele quer saber como que é possível empreender na economia atual. A gente sabe de que o país está do jeito que tá e tudo bem. Mas, tudo bem, né? Entre aspas. Mas, enfim. Qual seria, por exemplo, uma dica que você daria, ou talvez com os aprendizados que você teve, que possa, talvez, independente né, do país, estado, como está, enfim. Eu entendo a questão, né, de economia, porque basicamente ele tá falando lá de oportunidades de mercado e de dinheiro para começar um negócio, né? Sim. É que assim, no caso da Klaus, a gente começou com investimento, né? E esse investimento veio porque a gente tinha uma boa ideia. Uhum. Então, a gente falou com o nosso investidor, que hoje é nosso sócio, e ele
recebeu a nossa ideia e ele investiu e o negócio acabou vingando, né? Isso é uma coisa, isso é um ponto. Mas é um modelo, né? Isso não acontece para todo mundo, claro, né? Então. Mas, por outro lado, eu tenho um amigo que também trabalhou comigo há um tempo atrás, que ele também tá começando a empreender, só que no caso dele foi diferente. Ele trabalhava numa coisa que ele não gostava necessariamente, para juntar grana, para começar o negócio dele. Então, diferente da Klaus, que teve investidor, ele começou sozinho. Sim. E aí começou arrumando sócio também, legal, tá funcionando. Assim também. Exatamente. Então funciona. Então, esses exemplos que eu vejo diversos exemplos. Então, eu vejo muita coisa acontecendo já. Se tá acontecendo, galera, quer dizer que dá. Entendeu? Mas é parte daquilo, não quer dizer que é fácil. Quando você tá na fase da ideia, você tem que validar essa ideia, você tem que ver se realmente ela vale a pena, né? Pra você realmente validar aquele negócio, né? Pra você poder encaminhar ele. Sim. Mas é possível. Se eu falasse que não seria possível, eu não estaria aqui hoje, né? Não, perfeito. E o próximo etapa? Próximo passo? Terminou. São esses passos. São falou, é o sucesso. Sucesso é o último. Comemorar. Exatamente. E o próximo passo é comemorar. Ah, é verdade. Então são 6 pilares do empreendedorismo. É importante comemorar, porque a vitória também agrega emoção, sentimento. Exatamente. Aquela questão de sentimento de grupo e tudo mais. Sim. Muito bacana. Isso é legal mesmo, que eu tava até comentando com o pessoal lá. Quando no final do ano passado, quando a empresa começou, a gente foi no Outback tirar uma foto, né? Aí na foto tinha 6 pessoas. Hoje a gente tirou uma foto de novo. E nessa foto tinha 14 pessoas. Olha só. Nossa. E mais pessoas espalhadas pelo Brasil, que não tava na foto. Show. Né? Isso é muito legal. Bacana. Então, todo sucesso tem que ser comemorado. Isso daí é muito importante mesmo. Vocês começaram quando? A operação começou desde outubro, mas eu não tava muito atuante nessa época por causa do meu trabalho como professor. Do ano passado, né? 2018. Exatamente, 2018. Mas começou essa operação nessa época. Efetivamente pegando pesado em janeiro desse ano. Eu acho que é importante ter esses marcos, fotos, coisas que relembrem realmente a essência da empresa. Isso é muito bacana. Exatamente. Galera, chegamos ao final do programa. Já, bem que você falou, meia hora passa muito rápido. Passa voando. É bem rápido. Bom, Felipe, obrigado. De nada, foi um prazer por estar aqui. Valeu, muito obrigado. Bacana bater papo com você. Valeu, Dani, muito obrigado pelo convite. Muito legal, obrigado mesmo. Obrigado, Dani, obrigado, Pazzuto. Galera, chegou o final do nosso programa. Mais uma vez, lembre-se de acessar nossas redes sociais, radiogeek.com.br, Insta, Face, Twitter, @radiogeekbr, #GeekAoVivo. Nosso WhatsApp é o 973136617, é o 011. A nosso canal no YouTube é o @GeekBrasil. Lembrem-se de assinar o canal, dar o seu like e colocar os comentários e compartilhar. Isso é importante pra gente. Dá ok, muita Dani? força, é isso aí. Ok, contamos com vocês. Até a próxima semana. Grande abraço. Valeu, falou. Falou!